Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1. A partir do versículo 3. Atos 1, 3. Aleluia. Vamos ler a palavra. Atos 1, 3. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós. Muito obrigado por essa liberdade que temos de nos reunirmos no Teu nome, para adorar o Teu nome, para Te adorar, Senhor, e buscar mais a Tua face, Senhor, para buscar, Senhor, ouvir a Tua voz. Deus, nós pedimos, Senhor, a Ti, neste momento, venha falar com a Tua igreja, Pai. Quebra, Senhor, em nosso meio toda distração, Senhor. Quebra, Pai querido, em nome de Jesus, o sono, qualquer coisa que queira impedir, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Tira as escamas, Senhor, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, ó Pai. E abre, Senhor, o nosso coração. Prepara-nos, Senhor, para ouvirmos a Tua voz, Senhor. Recebemos a mensagem, Pai, diretamente do Teu coração. Ó Deus maravilhoso, pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Usa a minha vida, Pai, como um instrumento, um canal para a Tua igreja, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Dê uma forte salva de palmas. Glória a Deus. Quem tem promessa do Senhor na sua vida aí, levanta a mão. Aleluia. Nós estamos diante de um momento aqui onde o apóstolo, o discípulo do Senhor Lucas, ele traz este ensinamento, relatando o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, e o que se trata exclusivamente de uma promessa do Senhor Jesus para os discípulos. E eu gostaria que pudéssemos meditar nesses minutos a respeito de qual deve ser o nosso posicionamento, como nós devemos agir enquanto nós estamos esperando as promessas. Como deve ser a nossa atitude diante das promessas de Deus em nossas vidas. Porque Deus, Ele nos dá muitas promessas. E cabe a nós agirmos da maneira correta. Como nós iremos agir diante disso, vai determinar a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida. Vai determinar se nós estamos agradando ou não o coração de Deus. E lá no versículo que nós lemos, no versículo 4, Jesus ele dá essa orientação a respeito das promessas, porque quando ele deu a promessa, diz lá a palavra que ele deu esta ordem. Deu-lhes esta ordem, isso que a palavra de Deus está dizendo. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Então isso significa que ali naquele momento, depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, e depois ao terceiro dia ele ressuscitou, a palavra de Deus está dizendo para nós que ele apareceu para os seus discípulos e muitas testemunhas por 40 dias,
deixando claro para todos que ele havia sim ressuscitado em carne e osso, como homem. Ele até uma das ocasiões, ele comeu com os discípulos. E depois, quando estava prestes a subir aos céus, ele deu esta ordem, diz a palavra. E com esse versículo nós aprendemos o posicionamento que o Senhor quer de mim e de você, diante das promessas. E a posição que Deus quer de nós, diante das promessas, é a seguinte: obedecer enquanto esperamos pela promessa de Deus. Porque quando ele deu a promessa, diz a palavra, ele deu uma ordem. Então, diante da ordem, nós precisamos obedecer a ordem de Deus enquanto estamos esperando pela promessa de Deus. E o obedecer, ele vai exigir de nós ação, atitude. Não é coisa de inércia, não é uma atitude de simplesmente cruzar os braços e as pernas, olhando para o relógio e ficar esperando o tempo passar, as coisas acontecerem, a vida correr, dizendo, Deus me prometeu e eu estou só esperando em Deus. Mas diz para você obedecer. No caso dos discípulos, a ordem era para eles esperarem. E eles ali esperaram em oração. Mas o que isso significa para nós? Eu gostaria que você refletisse comigo a respeito das promessas de Deus. Com essa atitude que nós devemos ter, obedecer enquanto estamos esperando pelas promessas de Deus. E meditando nisso, nós vamos inverter um pouco a ordem. Vamos começar no significado de quem são as promessas. Em primeiro lugar, então, a promessa é de Deus. A promessa na sua vida, na minha vida, é de Deus. Assim como Jesus falou para os discípulos, esperem pela promessa de meu Pai. Ele está deixando ali muito claro, a promessa é do meu Pai, é de Deus. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Porque isso muda tudo, igreja. Muda tudo na minha vida e na sua vida quando a promessa é de Deus. Se você recebe uma promessa do seu chefe no trabalho, de um colega, de um amigo, de um parente, é uma coisa. Mas quando o Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, te promete uma coisa, oh glória a Deus. A história já muda, já começa por aí, você tendo uma visão totalmente diferente do seu futuro. Do que está por vir na sua vida. Aleluia. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Oh, glória a Deus. Olha o que diz a palavra, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você não entendeu o que eu falei aqui agora? Aquele que prometeu na sua vida, ele é fiel para cumprir. Aleluia, a fidelidade de Deus não é algo que muda com o passar do tempo. Deus foi fiel no passado, Ele é fiel hoje, mas amanhã Ele não vai ser. Não, Deus é fiel, é a essência de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui em Êxodo 34, quando fala do caráter de Deus, a fidelidade está lá dentro da essência de Deus, jamais vai mudar. Deus é fiel, Deus é cheio de fidelidade, diz a palavra do Senhor. E quando Ele promete algo na minha vida e na sua vida, aleluia, uma coisa já é certa, isso vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. 2 Timóteo 2,13 diz, se somos infiéis, o que acontece? Deus se torna infiel, é isso? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Oh, glória a Deus, é por isso que eu digo, por isso que a palavra reafirma. É a essência de Deus, se Deus for infiel, isso significa que Ele está negando a si mesmo. Por isso, dê glória a Deus, você já tem a primeira paz no seu coração. Quem deu a promessa na sua vida foi Deus, e Ele é fiel, Ele não vai mudar a essência dEle. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus.
A promessa veio daquele que é fiel. Isso significa que ele jamais, jamais vai quebrar uma promessa dele na minha e na sua vida. Deus por si só, ele jamais vai quebrar algo que ele prometeu para mim e para você. A fidelidade de Deus significa que eu e você, o tempo todo, podemos contar com Deus. Aleluia. Significa que ele jamais vai nos deixar na mão. Deus jamais vai te deixar na mão. Jamais ele vai esquecer de algo que ele prometeu para você. Isso não cabe dentro do caráter de Deus. Isso pode caber na minha vida, na vida de cada um de nós que somos falhos. Somos homens e mulheres, somos falhos. Podemos nos esquecer, mas Deus ele jamais vai se esquecer de algo que ele prometeu na sua vida. Assim como ele não esqueceu da promessa do Espírito Santo sendo derramado naquela igreja primitiva e que nós herdamos isso até os dias de hoje. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, primeiro, a promessa é de Deus. Em segundo lugar, o tempo também é de Deus. Aleluia. Diga isso. O tempo pertence a Deus. Veja lá no versículo 6 e 7. O que acontece comigo e com você muitas vezes. Deus promete uma coisa na nossa vida e a gente começa a especular as coisas. Aí os discípulos já chegaram falando para Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Oh, que coisa que se a gente pudesse mudar na Bíblia, a gente mudava, não é verdade? Eu sei que você está pensando aí com você mesmo. É difícil esperar sem saber a hora que vai acontecer. Uma coisa é quando a gente combina e fala: amanhã às 10 horas eu estou lá na porta da sua casa para a gente se encontrar. Agora imagina aquela promessa assim: espere, porque um dia eu vou passar lá na sua casa para a gente se encontrar. Haja paciência. É um teste de paciência que muitos de nós perderíamos. Jesus não falou assim, depois de tantos dias, pelos cálculos é aproximadamente 50 dias, que aconteceu o Pentecostes, porque foi no dia do Pentecostes. Mas Jesus não falou para eles. Só falou: esperem em Jerusalém, até que a promessa se cumpra. Aí eles ainda começaram a especular: mas Jesus, então vai ser nessa hora, é nesse tempo que você vai voltar e vai tomar o povo, e vai tomar o reino de Israel, do poder do Império Romano, e nós vamos voltar a reinar juntamente contigo, você vai ser verdadeiramente o nosso rei. Aí Jesus deu aquela resposta que os discípulos não queriam: não compete a vocês saber, conhecer os tempos e as datas que Deus, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Dá glória a Deus aí, meu irmão. É contra a nossa vontade, mas é você confiando em quem te prometeu. Aleluia. Não compete a nós sabermos os tempos e as datas, mas a gente tem a primeira certeza: quem prometeu é fiel para cumprir. Nós precisamos entender que Deus ele é soberano. Por isso que a palavra de Deus diz: o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Foi o Pai que estabeleceu. E Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o tempo certo de agir em toda e qualquer situação, na minha vida e na sua vida. E mais, Ele sabe a hora certa de agir em tudo. Você acha que está demorando para Deus agir no Brasil? Deus está agindo já. A hora que for para Ele levantar o povo de Deus, a igreja brasileira, só espera que pode acontecer. Não compete a mim e a você saber os tempos. Muitos dizem: está demorando para Jesus voltar. Isso já estava dito lá na segunda carta de Pedro. Já faz o quê? Quase 2000 anos isso.
E a humanidade, eu e você, continuamos tendo problema no esperar pelas promessas de Deus na nossa vida. Ao ponto de muitos na época de Pedro já diziam, aquele lá, cadê? Ele prometeu que ia voltar e não está voltando. E se isso acontecia lá, quanto mais hoje, depois de 2000 anos. Mas glória a Deus, porque a gente está firme na promessa. Porque quem fez a promessa não foi o homem, mas foi o Pai. Foi o nosso Deus Todo-Poderoso, que é fiel para cumprir. Aleluia! A vinda do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, há aproximadamente 2000 anos. Você acha que foi por acaso? Muitos têm a tendência, principalmente fora da igreja, de achar que aquilo lá foi simplesmente um acaso. Jesus estava ocupado com outras coisas lá no céu. Aí quando ele terminou tudo que ele tinha para fazer, ele veio nascer. Pronto, agora vamos lá. Tem uma mulher lá, tem uma tal de Maria. Vou nascer dela e pronto, e vou fazer a obra. Não. Deus, ele é perfeito, meu irmão. Deus, ele é perfeito em todos os detalhes, em quando ele age na minha vida e na sua vida e no universo inteiro. Nosso Deus está no controle de todo o universo, de todas as coisas. A palavra de Deus diz, em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Veja como a palavra de Deus é específica. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Glória a Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. Veja que tudo foi no tempo perfeito de Deus. Para aquele povo judeu daquela época, para o povo da igreja primitiva. E é assim até os dias de hoje para mim e para você na nossa vida. Diz a palavra que Jesus, quando chegou à plenitude do tempo, isso significa o quê? Era o Império Romano que Deus queria que tivesse no controle do mundo. Era o momento certo em todas as situações, em todas as circunstâncias. Era o momento exato, era a plenitude do tempo. Aquele momento que Jesus nasceu, que ele viveu, os 3 anos de ministério, a sua morte na cruz e a sua ressurreição. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é perfeito. Quando ele age, oh, glória a Deus, ele não age para tentar, ele age para conseguir, para acertar. O nosso Deus, ele sabe a hora certa de agir. Ele não vai na tentativa, ele vai na certeza. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que fez promessa na sua vida. Aleluia. O que a palavra de Deus diz? Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação do seu entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus na minha vida e na sua vida, ela é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável. Então, em segundo lugar, nós precisamos lutar contra a nossa carne, neste momento das promessas. E aprender a esperar, sem querer controlar o tempo na nossa vida. Porque o tempo pertence a Deus, o tempo é de Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. E em terceiro lugar é o obedecer às ordens do Senhor. Enquanto nós estamos esperando, porque o tempo não pertence a nós, e estamos esperando o quê? As promessas de Deus. Jesus deixou a ordem, e a ordem é para a gente obedecer. Quais são as ordens de Deus? Os mandamentos. São os mandamentos, começando com os 2 que Jesus resumiu: amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o entendimento, todas as suas forças. Marcos 12, 30. E depois, amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como eu vos amei. Jesus falou, João 15, 12. E aí todos os mandamentos, todos os momentos da palavra de Deus que está lá um imperativo. Faça isso, faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. É você estar esperando,
Mas enquanto você está esperando a promessa, você está obedecendo a palavra do Senhor. Você está agindo conforme o que Ele espera de você. Nós agimos esperando em Deus, agir como Ele espera de nós. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Estar em obediência. E aqui cabe a nós entendermos como funciona o plano de Deus na nossa vida, nesse momento da espera. Porque a espera é como se fosse um teste para nós. É como se fosse o tempo de teste de Deus estar observando a nossa vida, a nossa atitude diante das promessas. Quando desceu o Pentecostes, lá em Atos, já no capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo, diz a palavra que ele desceu sobre todos que estavam reunidos naquele lugar. Se é que teve alguém que não ficou esperando em Jerusalém, aquele perdeu a promessa. Por quê? Aquilo que era para ele obedecer, não desobedeceu no tempo da espera. E o que acontece? Ele perdeu, simplesmente porque o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam reunidos naquele lugar. E é por isso que nós devemos nos atentar. Aleluia. Quem está esperando alguma promessa do Senhor na sua vida? Glória a Deus. Você está nesse teste do tempo com Deus. É uma hora que Deus está provando, mas olha o que a palavra de Deus fala para nós, Tiago 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, por isso que é um teste, você está passando por uma prova. Aleluia. E quem perseverar durante a prova, você será aprovado. E o que virá para você é a coroa. Que o homem prometeu, não, que Deus, o nosso Pai, prometeu para aqueles que o amam. Glória ao nome do Senhor. Eu sei, pode estar difícil, pode estar doloroso na sua vida, mas glória ao nome do Senhor, porque o tempo ainda pertence a Ele. Porque a sua vida está no controle de Deus. Ele está no controle da situação na sua vida. Então continue perseverando durante a prova, durante a aprovação. Porque depois de aprovado, você receberá a coroa que Ele te prometeu. Aleluia. A promessa é de Deus. E o nosso papel nesse momento da aprovação é justamente esse. É só obedecer. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. E mais, continua não fazendo aquilo que Ele falou para você não fazer. Não é para você ficar parado de braços cruzados enquanto espera a promessa. É você continuar agindo. É você fazer a sua parte. Enquanto nós esperamos Deus fazer aquilo que nós não podemos, enquanto esperamos Deus fazer o impossível, nós vamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, nas nossas mãos, para fazer. E nós fazemos, nós obedecemos, porque essa é a ordem que Ele nos deu. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo. Ame, ame, ame. E espere, porque uma hora eu vou cumprir o que eu te prometi. Aleluia. Mas Deus, será que é agora? Será que é amanhã? Será que eu vou esperar mais um mês? Jesus está falando, não compete a você saber as datas e os tempos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas uma coisa eu te digo, ame a Deus, ame ao próximo, ame a Deus, ame ao próximo, obedeça, porque a hora certa, a hora perfeita na sua vida, eu vou agir, e não vou agir para tentar, eu vou agir para conseguir, para acertar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que faz bastante diferença na minha vida e na sua vida? São duas palavrinhas, o se e o quando. Muitas vezes nós temos a tendência de
agir na nossa vida com C. Se Deus cumprir o que Ele prometeu, eu vou fazer isso. Se Deus cumprir essa promessa, eu vou fazer tal coisa. Pior é quando você fala, se Deus cumprir a promessa dele, eu vou amar meu próximo. Se Deus cumprir a promessa dele, aí eu vou amar a Deus. Mas é o contrário, a palavra de Deus está dizendo, Ele vai dar a coroa. Quando você for aprovado, você receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Não é para você esperar Ele cumprir a promessa, para depois você amar, você agir e você obedecer. Mas Deus está falando, obedeça enquanto você está esperando pela promessa. Continue confiando e agindo conforme eu te orientei, enquanto você aguarda pela promessa. Continua fiel, continua firme na esperança, é isso que diz a palavra. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. É uma provação mesmo que nós estamos passando. E Deus está de olho. Deus está observando. A palavra de Deus diz, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra. E Ele está procurando em quem Ele pode confiar, com quem Ele pode contar. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode contar com você para o que Ele tem para fazer no planeta Terra? Para o que Ele tem para fazer com a igreja nos próximos dias, meses e anos? Será que quando Ele olha para você, você está lá? De braços cruzados, falando, Deus, quando é que você vai cumprir? Ou será que quando Ele observa você no dia a dia, você está lá trabalhando, você está agindo, você está amando o próximo, você está amando a Deus sobre todas as coisas, você não se mistura com o mundo, você continua sendo luz em meio às trevas. Aleluia. Será que os planos que você faz na sua vida estão mais você usando a palavrinha C? Se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, aleluia. Veja bem uma coisa, o C depende mais de mim e de você. O C entra na parte que depende de nós. Se nós obedecermos a Deus enquanto esperamos. Aleluia. Mas nós devemos trabalhar com quando. Quando Deus cumprir a promessa dele na minha vida. O quando representa que você crê na promessa. Quando você age, quando você faz os planos na sua vida, usando o quando, significa que você crê naquele que te prometeu. E você decidiu no seu coração obedecer a palavra dele, esperando enquanto ele vai cumprir a promessa. Aleluia. E Deus está chamando a mim e a você. Troque o ser pelo quando. Vira para quem está perto de você e fala isso. Troque o ser pelo quando. Aleluia. Na hora que você for falar alguma coisa, não diga se Deus cumpriu o que Ele prometeu. Diga quando Deus cumprir a promessa dEle. Aleluia. Troque o ser pelo quando na sua vida. Comece a fazer os planos para a sua vida a partir do momento que você já sabe que Ele vai cumprir. Quando Deus cumprir essa promessa, quando Deus abrir a porta de emprego na minha vida, eu vou glorificar o nome dEle lá naquele novo emprego. Quando Deus curar essa doença, eu vou dar glória a Deus e eu vou testificar que Ele foi fiel na minha vida, e Ele guardou a minha casa e a minha família no tempo da dificuldade. Quando Deus restaurar o meu casamento, o meu relacionamento, eu vou dar glória a Deus e eu vou sair por aí pregando a palavra através do testemunho próprio da minha própria vida. Deus está esperando você agir com quando, meu irmão e minha irmã? Tendo a certeza que Ele é fiel para cumprir na sua vida. Faça os seus planos com a certeza, não com dúvida. O ser indica a dúvida. O ser pertence a nós. Se nós obedecermos,
Mas o que Deus quer, enquanto nós obedecemos a Deus, aleluia, aleluia, a gente sabe que Ele é fiel e Ele vai cumprir. E quando Ele cumprir, oh glória ao nome do Senhor Jesus. Ninguém vai poder parar, ninguém vai impedir o agir dEle na minha vida e na sua vida. Aleluia, oh glória ao nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10, 35. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Veja que o ser, ele está ligado a nós. Se retroceder, se você parar no meio do caminho e retroceder, Deus está falando, não me agradarei dele, não me agradarei dela. Oh, glória ao nome do Senhor. Mas o nosso Deus é fiel para cumprir. Porque a promessa é dele, o tempo pertence a ele. E enquanto nós estamos esperando pela promessa, nós obedecemos a Deus, obedecemos aos seus mandamentos, ouvimos a sua voz e continuamos agindo. Porque quando ele cumprir a promessa dele na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o nome do Senhor vai ser exaltado. Nos quatro cantos dessa terra, o inimigo será envergonhado e verdadeiramente nós seremos salvos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, toda a igreja. Aleluia. Eu não sei qual que é a promessa que Deus tem na sua vida, que você está esperando há tanto tempo, que você está esperando Ele agir e Ele fazer. Mas Deus está falando para você aqui nessa noite, meu filho e minha filha, continue firme e continue agindo. Continue obedecendo aos mandamentos. Obedeça às ordens do Senhor. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque, oh, glória a Deus. Diz a palavra, Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Aleluia. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. As promessas dEle se cumprirão na minha vida e na sua vida, meu irmão. Não duvide, mas creia no Senhor. Creia porque Ele é fiel para cumprir. Eu te digo que você possa ser achado hoje e todos os dias em diante na sua vida. Quando os olhos do Senhor que estão atentos sobre toda a terra passarem por você, na sua casa, no seu trabalho, ou onde você estiver, que Deus possa observar a sua vida, a sua atitude e se alegrar, ter orgulho do filho e da filha que você é para Ele. Oh, glória a Deus, porque enquanto você espera, você obedece, você age, você cumpre o que Ele te pediu para cumprir. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. E como a palavra de Deus diz, a última, maior e grande promessa que é comum a todos nós, é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Aleluia. E como a palavra de Deus diz, aquele que prometeu
Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aquele que vem virá e não demorará. Aleluia. Em breve, muito em breve, Jesus voltará. Em breve, muito em breve, Jesus voltará para nos buscar. E Ele está olhando para mim e para você. Aqueles que estão obedecendo enquanto esperam, agindo enquanto esperam. E eu peço para a igreja ficar em oração por mais um momento. Aleluia. Oh, santo é o Senhor Jesus. E eu te pergunto aqui nessa noite, quero saber se tem alguém entre nós que você quer fazer parte dessa igreja, fazer parte do povo de Deus, que está firme na promessa do Senhor Jesus, que prometeu que um dia voltará para nos buscar, que um dia voltará para completar a obra da salvação na nossa vida. Eu quero perguntar se tem alguém aqui entre nós que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você quer tomar essa decisão na sua vida hoje, levante a sua mão onde você estiver. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez você queira se reconciliar com Deus, reconhecendo que algo te afastou na sua caminhada. Você já entregou a sua vida a Jesus, mas você precisa se reconciliar com Ele. Você se afastou, e é como a palavra de Deus diz: se retroceder, eu não me agradarei dele. Mas Jesus está te dando uma nova chance. Ele está falando: volta para mim, volta para os meus caminhos. Aleluia. Continua firme na promessa, continua obedecendo enquanto você espera. Eu quero perguntar se tem alguém que quer voltar para os braços do Senhor Jesus aqui nessa noite. Levante a sua mão no seu lugar. Glórias sejam dadas ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele está de braços abertos para te receber, para te abraçar. Aleluia. Para te receber de volta na família do Senhor, debaixo da afiliação ao nosso Pai querido. Oh, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante sua mão bem alto se tem mais alguém.